E aí, gurizada, tudo bem? Joaquim me falou que vocês estão precisando de ajuda. Não dá bola pro visual novo, tá? Mas vamos lá. Olha só, cara, eu quero falar um pouco com você sobre hidrografia e eu vou falar mais rapidinho, assim, muito diferente do que a aula do cursinho ou da escola e tudo mais, porque vídeo eu sei que é enfadonho, né? Então vou dar uma aceleradinha, tá? E, cara, eu divido esse conteúdo pra mim como água, recursos, uso e disputa. Então o Joaquim me falou que uma parte da prova de vocês vai ser justamente sobre o uso da água. Então a gente começa assim, ó. A maioria da água que a gente tem no planeta Terra, ela é salgada, quase 100%, 97,5%. Se a gente for ver de água doce, tem 2,5% só. Aí a gente vai dar uma de Dilma, tá? Não é 30%, é 30% do 30%. Lembra que ela dava umas viajadas assim? Então tu pega esse 2,5% e transforma em 100%. Aí a gente vai ter 70% quase congelado. 31% é água doce líquida. Sora, então tá me dizendo que 31% de 2,5%? Mais ou menos isso, tá? Agora vamos pegar esse 31% e vamos transformar de novo em 100%. 96% tá no subterrâneo. Sobra só 4%, que dá 0,0001% de recurso hídrico disponível. Então lá no sexto ano, quando a prof. Giovanni, nem sei se era ela, mas quando o Mongol que dava aula... Ah, a Camila, né? Quando a Camila dava aula pra vocês lá, ela falou, ó, a água do planeta vai acabar. Não é que vai acabar, é que tu não tem acesso à água doce. Então é por isso que a gente precisa cuidar da água. Te liga isso na tua prova. Sor, tem uma ideia, vamos dessalinizar. Igual eles fazem no Oriente Médio. Meu, se tu tirar o sal da água, sobra o sal. E não sei se tu sabe, mas uma água com sal é uma salmoura. E essa salmoura, ela é extremamente prejudicial para o ambiente. Imagina você aumentar a concentração de sal na água. Vai simplesmente detonar o bioma marinho. Só se jogar na terra, piorou, velho. Na terra, a salmoura vai destruir o solo. Então precisa ser controlado. Outra coisa que eu quero que tu lembre. A dessalinização não é cara, tá? O que é caro é você dessalinizar água e transportar, por exemplo. Quem é que vai investir, sei lá, 5 bilhões de reais em um canal hídrico para trazer água de Capão da Canoa para Sinimbu? Quem é Sinimbu, velho? Ninguém vai querer levar água para lá, então não... É muito caro nesse sentido, tá? A água que a gente tem, ela é cíclica, né? Evapora, precipita, infiltra. Se ela for pro aquífero, lembra? Quando tu vai lá no sanitário largar aquele capitãozão lá, que tu faz de vez em quando, né? A água aqui também tem recarga e descarga. Então recarga é quando a água tá entrando. Lembra, quando tá entrando é recarga. Quando tá saindo é descarga. Tá? Então entrou, recarregou o aquífero. Saiu, descarregou. Uma vez que ela tá na superfície, ela vai evaporar ou ela vai evapotranspirar, de acordo com o tipo de superfície que tiver. Tu ainda precisa ficar ligado, porque quem tem água doce de verdade nesse mundo são 3 países: Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Qual a diferença? Aqui, vestibulando, quer dizer, ensino mediando. A diferença do Brasil para esses outros países é que a gente tem água doce em formato líquido, os outros todos é congelado. Te ligou também no Brasil, e aqui vem uma parte importante da prova de vocês. Te liga nessa. No norte, a gente tem uma população só de 8,6% da população e cerca de 68% da água. Então, onde tem menos gente, tem mais água. Agora pega o sudeste. 41,9% da população e só 6% da água doce. Quer dizer o quê? Que os caras estão apavorados. Crise hídrica no Sudeste é uma questão recorrente, já apareceu num monte de vestibular por aí e o professor de vocês pode daqui a pouco fazer uma questão disso, tá? Então, crise hídrica no Sudeste, certo? Te liga nisso. Outra coisa, quem é que é o setor que mais usa água? A agricultura. 69%. Ai, Sora, eu vou ser vegano. Não, não precisa. Mas saiba que a agricultura é o setor da economia que mais usa recurso hídrico em toda a cadeia produtiva. Depois vem a indústria e, por terceiro, os demais usos, tá? Mas
A agricultura, o que mais? Usa, questão 62 da prova azul do Enem desse ano. Fica ligado nisso. Sori, o que é pegada hídrica? É aquela água que é utilizada e poluída ao longo de toda a cadeia de produção, tá? Então, pegada hídrica é tudo que eu uso de água para produzir tudo que eu consumo. Então, te liga no seguinte, esse é um indicador de volume de água doce, certo? E aí tem alguns conceitos super importantes que pode ser que o teu professor tenha trabalhado ou pode ser que não. Água verde é aquela água da chuva armazenada no solo e utilizada nas plantas. Água azul é água superficial ou subterrânea que é consumida na produção. E a água cinza é aquilo que é necessário para assimilar os poluentes dentro dos padrões de qualidade, tá? Fica ligado nisso. Sem falar numa questão que tem crescido bastante, questão sobre a água virtual, que é a água que é incorporada à produção de bens e serviços comercializados entre as regiões e países. Então, por exemplo, não é porque um produto foi fabricado em Taiwan que eu não tenho a ver com ele, tem sim água que consumiu lá, uma água virtual que tu tá dentro desse processo de consumo, tá? Então, exportação tem isso também para vocês ficarem ligados. E aqui eu já deixo um parênteses, né? Na questão do uso de recurso hídrico com a questão da inteligência artificial, né? Muito se fala que a inteligência artificial ela usa muito recurso hídrico dentro do seu processo de criação. Então, vamos ficar ligado, né? Tá? Daí a poluição térmica, lembra disso, né? Tá? E aí tem alguns produtos aqui que chama água que você não vê, que é aquela água que é utilizada desde a matéria-prima até o produto final. E eu sempre destaco aqui a carne bovina, né? Você precisa, para ter 1 quilo de boi, precisa de 15 mil litros de água. Então, é óbvio que antes eu brinquei ali com os veganos e vegetarianos, mas respeita todo mundo, né? Mas um dos motivos da galera, tipo, não comer mais carne é esse, né? 1 quilo de carne bovina precisa muita água realmente, né? Toda a criação de animal, toda a produção e tudo mais leva em conta isso aqui, tá? Destaque para cerveja ali, bem pouquinho, tá? Aí te liga no seguinte, existe um indicador chamado assim, estresse hídrico, que é medido a partir da retirada de água doce e os recursos renováveis disponíveis, tá? Então, assim, quanto mais água doce eu tirar, maior vai ser o meu estresse hídrico em relação à água que eu tiver no meio ambiente. Então, tu fica ligado nisso, tá? Aí a gente tem alguns motivos que vão aumentar a pressão sobre a água, por exemplo, a irrigação intensiva, a urbanização, a questão da indústria e por aí vai, certo? Existe uma escassez física, que é quando tem pouca água disponível, e uma escassez econômica, que é quando tem água, mas a infraestrutura não dá conta de levar água até aquela população. Aí tu pode imaginar, né? São as populações mais vulneráveis, que é aquela galera que vive, por exemplo, num local que sofreu o processo de favelização ou alguma coisa desse tipo, tá? E tu fica ligado que tem uma questão relacionada à desigualdade, né? Não quer dizer que tem água, que uma região vai possuir essa água. Sebastião Salgado tem uma foto muito foda sobre isso, pesquisa aí, tá? Sebastião Salgado Índia, tu vai achar massa, tá? No Brasil, isso aqui já foi questão da URGS, certo? A gente tem a Lei das Águas, que é chamada também Código de Águas. Lá da década de 30, proíbe contaminar as águas. Depois, em 1988, a Constituição Federal disse o seguinte: as águas brasileiras são um bem público da União ou dos estados. Tá? E a gente tem uma política nacional dos recursos hídricos, que diz que ela é um bem público, um recurso limitado, quem tem prioridade na escassez, e a URGS cobrou justamente isso, né? Em caso de escassez, a prioridade é dos seres humanos e da dessedentação de animais, tá? E te liga que hoje a legislação, ela reforça a segurança hídrica e a segurança energética, falando sobre os recursos pluviais que a gente tem no Brasil, tá? E aí pode cair alguma coisa sobre privatização, pelo que eu entendi, o professor de vocês gosta bastante desse tema, certo? Sobre impacto ambiental,
o pior impacto ambiental que a gente teve de recurso hídrico no mundo chama Mar de Aral. Isso aqui já foi tema do Enem em 2 anos pelo menos, tá? E foi lá na década de 60 que a antiga União Soviética desviou as águas dos rios Amudária e Sirdária. Amudária e Sirdária, tá? E ao desviar essa água para a produção de algodão, que era o que aquela questão do Enem perguntava, o Mar de Aral simplesmente foi secando e foi muito rápido esse processo. Em 2014, eles construíram a barragem, olha eu sendo alemãozinho aqui, a barragem de Kock-Aral, tá? Que fez com que uma parte do Mar de Aral se recuperasse, mas é um dano ambiental inestimável, um colapso social, tem poeira tóxica, surgiu ali o deserto de Aralkum, tá? Então fica bem ligado mesmo nesse processo, sem falar salinização e tudo mais, tá? Aí a gente chega na parte mais teórica da coisa, sobre um rio, né? Uma corrente de água que corre da montante a jusante. Barbadinha isso, tá? Ele vai serpenteando os locais, então fica ligado. Um rio pode ter diferentes tipos de canais. O retilíneo é retinho. O entrelaçado é quando eu tenho pequenas ilhas, que são ilhas feitas de sedimento e elas vão mudando de lugar, tá? O meandrante, um meandro, é uma curva do rio. Então o rio meandrante ele vai serpenteando o relevo. E o anastomosado é um rio com ilhas estáveis e que ele vai serpenteando essas ilhas. Muita atenção entre o entrelaçado e o anastomosado, tá? Entrelaçado, ilha que muda de lugar. Anastomosado, ilha que simplesmente fica em um lugar apenas, sabe? Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem o curso do rio. O que tu vai lembrar? Lá em cima, ó. Vale em ver, tá? No curso superior, muito profundo. Depois no curso médio vai abrindo e no curso inferior é abertão. A gente pode fazer uma analogia àquilo que vocês estão pensando, né? Quando é novinho é pequenininho, quando é velhinho é bem largão, tá? Então tu lembra assim, quanto mais antigo, mais largão vai ser. Ó os guri, ó, largão, tá? E te liga no seguinte, ó. A parte mais profunda de um rio, a gente chama de talweg. Ah, não é uma verdade isso, tá? Às vezes tem uns velhos que são fechadinhos também. Várias lembranças agora, vieram na minha cabeça. O talweg é a parte mais profunda do leito do rio, tá? A vertente, a parte lateral, onde a água entra para o rio, e a crista, o divisor, a parte do topo na lateral do rio, certo? Quanto aos regimes, pluvial da chuva, nival da neve, glacial da geleira, misto dos dois. Barbadinha, tá? Pluvial, nival, glacial e misto. Se tu errar essa porcaria aqui, eu vou te dar uma tunda, diabo. Tá? Não sei onde tu mora, mas vou te dar uma tunda. Menos o Joaquim eu dou de verdade. Tá? Quanto à drenagem, um rio pode ser efluente quando ele ganha água, ou pode ser influente quando ele perde água. Influente, infiltração, tá perdendo água, tá? Quanto ao destino da drenagem, que é até onde corre esse rio, tá? Exorreica, endorreica, arreica, criptorreica, diarreica. Não, diarreica não tem nada. Exorreica, até o oceano. Endorreica, até um lago ou outro rio. Arreica, a água evapora. Criptorreica, a água vai pro subsolo, tá? Te liga nisso. O que é uma bacia hidrográfica? Uma área drenada por um rio principal, seus afluentes, subafluentes. Uma bacia é dividida por um divisor de águas. Te liga nisso que pode aparecer, tá? Opa, tô voltando, parece. Os rios perenes são aqueles que mantêm água o ano inteiro. Os rios intermitentes ou temporários são aqueles que na estação chuvosa têm água e na estação seca eles não têm. Os efêmeros também são temporários, tá? Eles aparecem após uma chuva intensa. Esses são os efêmeros. Depois tu pode voltar esse vídeo, pode ver de novo.
Quanto à foz ou desembocadura, esse é o nome, tá? Foz em delta, uma ramificação em várias ilhas, muito sedimento sendo depositado. Foz em estuário, uma saída única. Foz mista, tem o delta e tem o estuário. Então te liga. Lago tu não pediu, aquífero tu não pediu, oceano tu não pediu. Ah, tu vê, eu tenho tudo aqui, cara. Relevo submarino também não, e a gente vai para a hidrografia do Brasil então, tá? Primeira coisa que tu te liga, o Brasil ele possui uma rede hidrográfica muito extensa, tá? São várias bacias hidrográficas. Tem um sistema de hidrelétrica em várias bacias, uma drenagem exorreica, ou seja, a maioria dos rios vão até o mar, regime pluvial por causa da chuva, chove bem em todo o Brasil, praticamente menos no Nordeste, né? E são 12 regiões hidrográficas. Vou te mostrar algumas regiões que são importantes, tá? A região amazônica, cara, isso aqui é fundamental, é a principal região hidrográfica do Brasil, principal rio Amazonas, que nasce no encontro do Rio Negro e Solimões, né? Tem aquela do, qual é o rio que... Ah, esqueci a piada agora, tá? Mas é o Solimões, te liga nessa, tá? Então, Rio Negro e Solimões, as águas não se misturam, te liga ali, né? Os problemas ambientais, desmatamento, remoção de mata ciliar, te liga nisso aí que pode aparecer pra gente também, tá? Questão do El Ninho, né, com a seca na Amazônia, tá? Depois, Tocantins, Araguaia, transposição do Rio São Francisco. Transposição no São Francisco. Tocantins, Araguaia, o problema é a mineração, tá? Aqui a gente tem algumas das regiões mineradoras do Brasil, com muitos rejeitos de minério de ferro, é isso que eu tinha que falar aqui. E a questão do desmatamento também. Depois, região hidrográfica do Atlântico, Nordeste, Cara, quando falou em Atlântico, Nordeste, todas do Atlântico, quando sempre te fala assim... Região hidrográfica do Atlântico, região Nordeste, Oeste, qualquer Atlântico, é ocupação humana, tá? Repete aí, ocupação humana. Fala, ocupação humana. Vai, de novo, ocupação humana. Sempre que cair Atlântico, marca essa que tu vai dar. A prova de vocês de múltipla escolha, tomara que seja, tá? Então, ocupação humana, assoreamento e essa parada toda. Região hidrográfica do Rio Parnaíba. Aqui tu fica ligado no assoreamento dessa região, tá? Piauí, Maranhão e Ceará são os 3 estados brasileiros que estão ligados a ela. Rio principal, Parnaíba. Só ficar ligado nisso. Depois, região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Aqui a gente tem o Planalto da Borborema, dividindo essa região. E também, a ocupação humana é o principal problema dela. Região hidrográfica do São Chico. Aqui sim, projeto de transposição do Rio São Francisco. Projeto super polêmico. Você erguer a água do Rio São Francisco, onde a gente tem a saída para a Serra... o Rio São Francisco, assim, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, corre em direção ao norte, e ali ao nordeste, né? E chegando no nordeste encontra a Serra do Cabrobró, onde ele desvia para o leste e deságua no Atlântico. Aí ali na Serra do Cabrobró, os caras resolveram que pegar a água da Baixada, da Jusante, e levar até a Montante seria uma boa ideia. E aí estão fazendo o projeto de transposição do Rio São Francisco, tá? Região Atlântico Leste, essa é a mais pressionada, junto com a do Sudeste, tá? Leste e Sudeste são as duas regiões mais pressionadas pela ocupação humana. Fica ligado nisso, certo? Atlântico Sul, aqui é a nossa regiãozinha mais do sul aqui, questão do Vale do Itajaí-Açu, Vale dos Sinos, Gravataí. Fica ligado em questão do Lago Guaíba aqui, alguma coisa em relação a enchentes de 2024, tá? Região hidrográfica do Rio Paraná, que corre em direção ao Paraguai, né? Tá? Paraná, Paraguai e Uruguai formam depois a Bacia Platina, né? São 3 rios super importantes, tá? Aqui é questão fundiária, tá? É a agricultura que polui, certo? E do Paraguai aí
Também a gente tem aqui o Grande Pantanal, né? Que é uma área alagadiça ali dessa região, e também a poluição é um problema aqui, tá? E a região hidrográfica do Uruguai, que faltou aqui, é justamente a que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, na parte norte do nosso estado, e que tem problema também em relação à agricultura, né? Agricultura e pecuária, tá? Espero ter ajudado vocês. Beijo, boa noite por aí.